18 horas em ponto, vamos dar início às conferências hoje, né, no dia 9/8. Eu sou a professora Crislaine e serei a mediadora dessa edição das conferências do NDR. Eu começo agradecendo a presença de todos, né, de todos os professores, dos acadêmicos de graduação, de pós-graduação, egressos, demais participantes, e vamos dar início à conferência de número 82. Vamos prestigiar hoje a apresentação do mestrando Celso Ferrari Júnior, do PGDRA, com a temática Potencialidades e Características Socioeconômicas do município de Umuarama, Paraná. Ele é orientado pelo professor Carlos Alberto Piacente e acho que esse é o tema da sua dissertação. Tá? Como nos encontros anteriores, a apresentação tem uma duração de 1 hora, né? O professor Cristiano já colocou antes, né, que a qualquer momento eu, como mediadora, ou qualquer outro participante, pode abrir o seu áudio e fazer perguntas, né, ou tirar alguma dúvida com o Celso. Ou também tem a opção de enviar o questionamento por escrito, via chat, ou também lá nos comentários do Facebook, que assim eu vou repassar para o Celso no final da sua fala. Lembrando que essa conferência e as outras conferências, elas estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, no link que foi disponibilizado aqui no chat. Vocês podem seguir também os trabalhos do Núcleo de Desenvolvimento Regional, do NDR, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo novo site do NDR, que também está aí disponível no chat. Então, se inscrevam lá nas nossas mídias, assim vocês recebem as notificações de novos conteúdos, de eventos que são organizados pelo NDR e nos prestigiem as pesquisas. Essa apresentação ela está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e depois ela vai estar disponível no canal do YouTube. Eu gostaria de aproveitar aqui e fazer a divulgação para quem ainda não viu, né? Estamos divulgando a pesquisa da Cesta Básica de Alimentos de Toledo. É uma pesquisa que está sendo realizada pelo NDR, por uma equipe aqui de professores. Nós divulgamos nessa primeira etapa a pesquisa que teve início em abril, então divulgamos abril, maio e junho. Agora, nos próximos dias, já vamos divulgar de julho, né? Então, e está disponível, então é uma pesquisa permanente, vai ser divulgado todos os meses, né, coletado todos os meses e divulgado também todos os meses. Aqui no chat tem também o link para vocês acessarem essa pesquisa que está disponível no site do NDR. Então agora eu vou passar a palavra para o Celso. Eu vou pedir a todos que mantenham os microfones e as câmeras desligadas e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. Ok? Então, muito obrigada pela atenção de todos e a palavra é sua, Celso. Boa tarde, professora Crislaine, demais professores e alunos aí do PGDRA e das graduações e pós-graduação da UniOeste. Só antes de eu começar minha fala, estão me ouvindo bem, tranquilo? Sim. Então, vamos lá, muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a satisfação de estar aqui contribuindo com o NDR, né, que é um instrumento aí da UniOeste que realmente leva o conhecimento da sociedade como um todo, das pesquisas acadêmicas, e agradecer também ao PGDRA e ao meu professor orientador, professor Dr. Carlos Alberto Piacente, pela oportunidade de compartilhar aqui com todos vocês o título da minha dissertação. O título da minha dissertação, como vocês podem ver, é Potencialidades e Características Socioeconômicas do município de Umuarama, Paraná. O porquê da escolha desse tema? Eu, como acadêmico e também professor aqui da Faculdade Alfa, Unialfa, aqui de Umuarama, né, nós queremos colaborar aí com as nossas pesquisas para o crescimento e o desenvolvimento da nossa sociedade. Especificamente aqui falando de Umuarama,
até a cidade onde eu nasci, e uma coincidência muito satisfatória, que essa é a convenção NDR número de 82, que coincidentemente é o ano que eu nasci, né? E por que eu estou comentando isso? Porque sempre foi uma prioridade minha, uma necessidade, em até alguns momentos, de colaborar aqui com o crescimento da nossa cidade. Então, por isso, juntamente com o professor Piacente, escolhi esse título na dissertação para estudar essas características socioeconômicas e também para que o município de Umuarama, os empresários e a sociedade como um todo possa ter uma referência teórica e que isso possa também ser um instrumento para que outros alunos ingressem aí no PGDRA e realizem as pesquisas aqui no nosso município de Umuarama, assim como nós temos um grande número de pesquisas que foram feitas tanto no mestrado quanto no doutorado para Toledo, né? E discutindo isso com os professores, eles acharam muito interessante, porque o Umuarama está aí próximo de Toledo e também a gente tem que procurar, junto com as teorias do desenvolvimento, Richman, Douglas Norton e Perroux, potencializar os crescimentos das cidades aqui no nosso entorno. Vou apresentar um pouquinho aqui para vocês sobre o meu referencial teórico. O professora Crislaine, eu acho que tive uma pequena falha que não está passando os slides para mim. Não sei se para vocês passou, mas aqui para mim travou. Não, continua na página inicial para nós. Deixa eu ver se eu clico. Tenta fechar. Isso. Mudou. Isso. Uhum. Acho que não está passando no espaço, tem que clicar no slide que aí passa. Mas problemas técnicos surgem, mas a gente vai resolvendo. Então vamos lá, pessoal. Fazendo um breve histórico do município de Umuarama, né? Umuarama foi fundado no dia 26 de junho de 1955, no quilômetro 522 da ferrovia Ourinhos-Guaíra. Essa parte aqui da minha introdução está na ata de fundação do município, e aqui eu já começo alguns questionamentos, né? Inclusive na minha dissertação, porque era para ter ocorrido a construção de uma ferrovia que via desde a cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, até a cidade de Guaíra, passando por Umuarama, Cianorte, Maringá e Londrina. Aí, por questões políticas, né, mudança de planos de governo, simplesmente abortou-se aí a expansão da malha ferroviária no nosso país. E isso seria de grande importância, não só para Umuarama, mas para todo o país e para o estado do Paraná, que houvesse uma maior malha ferroviária, principalmente nos momentos que nós estamos vivenciando agora, safras recordes de grãos aí do Mato Grosso do Sul, que passam pela rodovia PR-323. Então, olha como que seria muito interessante caso tivesse sido concluído esse investimento. E aí, o Umuarama, não tendo essa ferrovia, mas mesmo assim procurou ter o seu desenvolvimento econômico. Hoje, no ano de 2018, o nosso produto interno bruto aqui de Umuarama é na ordem de 3,39 bilhões, segundo o IBGE, e no ano de 2014, o Umuarama se tornou cidade metropolitana. Então, apresentou as características aí de desenvolvimento, e a gente sempre comenta nas pesquisas que nós fazemos e nas atividades que nós tivemos no mestrado aqui no PGDRA, o quanto seria mais desenvolvida a nossa região com a implementação da ferrovia. E para pontuar o meu tema, né, nós temos ali a análise da discussão de alguns parâmetros que serão discutidos ao longo da dissertação, que nós vamos analisar o coeficiente locacional, o coeficiente de especialização e o coeficiente de reestruturação e análise do shift share. Logo, nós teremos números através de dados do IPARTS e do IBGE que mostram o quanto a região é dinâmica e aonde nós temos as reais necessidades de realizar mais investimentos. Isso se justifica aí pela dinâmica regional, que é preciso conhecer a estrutura setorial produtiva e verificar as transformações que essa estrutura teve ao longo do tempo e quais impactos trouxeram para o padrão de crescimento e desenvolvimento econômico. De antemão, gostaria de deixar ciente a todos que eu fiz a defesa da minha dissertação agora no dia 1º de julho e agora estou fazendo a coleta, né, desses dados. Eu estou elaborando a parte da dissertação de resultados e discussões
e com o planejamento aí de fazer a defesa final e ter esses números aí para o dia 13 de dezembro de 2021, né? Então só corrigindo, você fez a qualificação, né? Isso, obrigado, professor Cristiano. Isso, eu fiz a qualificação no dia 1º de julho e a defesa final, isso, vai ser no dia 13. Então, nós estamos coletando esses dados para que a gente possa apresentar aí na nossa defesa final. E isso é muito interessante, porque, como foi dito na minha qualificação, e é válido aí para todos os acadêmicos que estão na graduação ou que estão no mestrado e doutorado, verificar a multidisciplinaridade ou a interdisciplinaridade que existem entre os conteúdos, né? Como a disciplina de análise regional, a disciplina de métodos quantitativos, a disciplina de geografia regional e outras disciplinas que nós tivemos aí na qualificação dos créditos, né? E a gente consegue vivenciar isso quando nós vamos efetivamente aí para a elaboração e o desenvolvimento da dissertação aqui no PGDRA. Aí, foi. Na análise... Só um segundinho, é o Carlos aqui que está falando, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem? Esses dados que você vai trabalhar são só primários ou você vai trabalhar só com dados secundários? Você vai coletar algum dado de campo ou só dados secundários você vai trabalhar? Só dados secundários, num primeiro momento, né? Inclusive, até uma sugestão do professor Piacente, quando a gente for aprofundar isso, quem sabe no ingresso no doutorado, a gente faça essa pesquisa de campo. Tá, beleza. Ok, obrigado aí, Carlos, pela sua contribuição, né? Então, a dinâmica da análise regional é de que áreas geográficas podem estar interligadas a um conjunto de virtudes e de suas características, a quais são estrutura de produção, padrão de consumo, distribuição da força de trabalho e elementos econômicos, sociais e políticos. E aí, claro, né, conforme a gente aprofunda a pesquisa, a gente vai verificando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós verificamos, e o Umuarama tem uma característica por ser um polo de saúde e educação, então está atrelada aí na força de trabalho, os padrões de consumo, e essa é o foco, um dos objetivos da nossa pesquisa aqui na dissertação. Então, diante desses cenários das análises supracitadas, a gente tem a finalidade de realizar observações para que se possibilite um processo de planejamento com o intuito de potencializar as atividades produtivas que são destaque na região e as que estão em crescimento e desenvolvimento econômico continuem a ocorrer de maneira acentuada. Que esses setores necessitam e possam ter os investimentos das suas atividades produtivas que são necessários para poder gerar uma geração de emprego e uma melhor renda para o município. Então, a gente observa que essas coletas de dados e que essas pesquisas acabam mostrando, fazendo um diagnóstico de quais características ou quais setores produtivos contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Umuarama e daquelas que necessitam de um maior investimento, né? Então, esse trabalho, essa pesquisa tem esse propósito, né? E como eu mencionei anteriormente, que isso possa despertar aqui na nossa região, já temos aqui as universidades locais, inclusive a Unialfa, que os acadêmicos pesquisem mais sobre o nosso município, as nossas características produtivas e que isso possa ser uma base aí para o planejamento, não só empresarial, mas também o planejamento do município de Umuarama. Mais para frente eu vou apontar para vocês algumas associações que nós já fomos convidados aí a fazer parte para colaborar aí com a nossa dissertação, né? Então, ela tem a sua aplicabilidade, ela tem a sua relevância e algo já está sendo discutido em alguns setores aqui da sociedade de Umuarama. Problema e justificativa do nosso trabalho, né, é identificar as potencialidades e as características socioeconômicas do nosso município de Umuarama e os setores que contribuem para o desenvolvimento. Logo, tendo a possibilidade de empresas e autoridades públicas terem os instrumentos necessários para a decisão de investimentos, que possam contribuir para o aumento da geração de emprego e renda e o desenvolvimento socioeconômico do município de Umuarama. Esse trabalho se justifica pelo assunto, pela viabilidade e pela importância em auxiliar o município no fomento de políticas públicas que são incentivos para o crescimento econômico de Umuarama. O estudo logo se torna relevante para os empresários e investidores que estão interessados em realizar os investimentos aqui na nossa cidade.
O trabalho também se justifica, pois o município de Umuarama tem um grande potencial de desenvolvimento econômico devido às diversas características que necessitam ser melhor exploradas para a concretização do município e o desenvolvimento do estado do Paraná. As profundas transformações ocorridas, bem como a elevação do patamar de cidade de nível médio porte, foi o elemento que determinou a escolha do período de 2000 a 2019. Então, pegando o gancho lá na pergunta do Carlos, né, Umuarama se tornou uma cidade de médio porte. O que é uma cidade de médio porte, segundo o IBGE? Uma cidade que tenha entre 100 mil e 500 mil habitantes. O Umuarama conseguiu romper a marca dos 100 mil habitantes no ano de 2010 e hoje o Umuarama tem cerca de 112.500 habitantes. Então, nós escolhemos, juntamente com o professor Piacente, esse período de 2000 a 2019, e foi um período que, na economia brasileira, nós tivemos aí altos e baixos, né? Desde a implementação lá em 1994 do Plano Real, as políticas de estabilidade econômica. Podemos também dizer que houve o crescimento econômico aí num período do país, e nos últimos anos, né, a gente percebe que há uma retração econômica, né? Então, a nossa pesquisa, ela busca entender esses movimentos, e aí entender se Umuarama foi beneficiada, se Umuarama foi prejudicada, ou também começar a criar planejamentos de longo prazo, né? Não planejamento assim na questão política. Eu gostaria também de deixar bem claro que este trabalho não tem nenhum vínculo com partido político algum, é justamente uma contribuição que nós, enquanto acadêmicos, queremos promover para o nosso município. Então, eu creio que é muito relevante estudar todas essas variáveis, né, e dizer para os gestores públicos qual o caminho melhor a ser seguido, de uma certa forma, cobrar as autoridades, né, apresentando soluções, porque, infelizmente, a gente percebe que críticas acontecem. Agora, propostas, projetos, programas, são poucas pessoas que propõem, né? Então, nós queremos dar essa contribuição aqui para o crescimento e desenvolvimento de Umuarama. Oi. Professor Cristiano, Fala, só vendo academicamente, em termos de dissertação, você está aí na fala do problema justificativo, e eu estava prestando atenção quando você falou que o Umuarama se tornou cidade média, né, de porte médio, em 2019. Não, 2010, professor, desculpa. 2010, isso, tá. Isso. 2010. Ultrapassando a barreira dos 100 mil habitantes, né? Mas o que eu senti falta aí na justificativa é o porquê da escolha de Umuarama para o seu trabalho. Por quê? Né? Você justifica ali, você traz várias justificativas, mas são justificativas meio que genéricas, que servem para qualquer município. Né? Tipo assim, analisar o potencial de desenvolvimento, a cidade cresceu. Né? Se eu for olhar no site do IBGE, o Umuarama está, em termos de posição de ranking de cidades, né, de população, em 19º no estado do Paraná. Então, tem outras cidades, né, que também estão crescendo. Né? Eu não sei se você vai apresentar ainda, ou se ficou, né, no trabalho, mas eu acho que enfatizar a importância de Umuarama para a região, né, caracterizar essa importância dessa... Como algo único, sabe? Que tipo assim, ó, o que ela se diferencia dessas outras cidades, né? Do mesmo porte que ela, né? Então, porque se falar assim, eu peguei Umuarama, por quê? Provavelmente você é da região, mas isso não se justifica como trabalho acadêmico. Eu peguei a minha região porque eu moro lá, porque é mais fácil coletar os dados, né? Não, na realidade, começou assim esse trabalho, né? Tivemos que fazer um trabalho da disciplina de análise regional e, claro, sou aqui de Umuarama, nasci aqui no município de Umuarama, e eu analisei junto com o professor Lucir as cidades o município de Cianorte, Paranavaí e Umuarama. Então, de repente, é uma sugestão interessante dizer que, na justificativa, que Umuarama é cidade polo aqui da região noroeste e é uma das principais cidades com importância aqui na região do Arenito Kaiowá, que constitui aí 32 municípios, né? Então, a escolha foi balizada, professor Cristiano e demais acadêmicos aí, nesse sentido, né? Mostrar para a cidade e a região de Umuarama
o quanto que o Umuarama tem essa força de captar investimentos e, claro, se tornando a cidade polo aqui na região noroeste do estado do Paraná. Não sei se era mais um... Não, beleza, era isso. Acho que precisa prestar mais atenção, porque a justificativa é algo muito importante no trabalho, né? Sim, para não deixar dúvida e trazer essa relevância mesmo, essa importância, né, no trabalho. Então, assim, ela é forte, mas perante aos outros municípios pequenos que estão em volta, né? Porque depois tem Maringá, que puxa muita coisa lá pro lado de Maringá, né? Tem Toledo e Cascavel que pega muitos municípios ali e puxa pro lado de cá. Então, assim, os municípios daquela região ali, os menores que estão em torno ali, acabam sendo polarizados por Umuarama mesmo, né? Mas acho que enfatizar essas questões. Isso, inclusive eu vou pegar um gancho aí, se o senhor me permite, professor Cristiano, na sua fala, né? Porque o Umuarama, o município teve a sua emancipação política e a sua colonização pela empresa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, né? E dentro da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, eles tinham o planejamento de desenvolver 4 grandes cidades aqui na região norte e noroeste, que são Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. E estrategicamente, né, a companhia posicionou essas 4 cidades a 100 metros, 100 quilômetros aproximadamente de distância umas da outras, né? Então, a gente enfatiza aí na nossa pesquisa, na nossa dissertação, esse planejamento que surgiu desde a Companhia Melhoramentos, né? E, claro, depois da emancipação política de Umuarama, né, no dia 26 de junho de 1955, as políticas do governo municipal para que o Umuarama pudesse aí crescer e se desenvolver economicamente. Então, na dissertação, a gente aborda também essa parte histórica, né, que ajudou aí no surgimento da cidade de Umuarama, juntamente com essas cidades, né? E depois nós vamos fazer o comparativo, né, já que as 4 foram planejadas de maneira em conjunto, né, por que uma se distanciou mais da outra, né? E é público notório aí, né, o desenvolvimento econômico, tanto que Londrina e Maringá tiveram, se a gente fizer um comparativo ao Umuarama e Cianorte, que faziam parte desse quarteto aí, dessas 4 cidades, que teve um planejamento iniciado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Continuando aqui no problema... Celso, só te interrompendo mais um minutinho, é o Carlos novamente. Fala, Carlos. O período aí, 2000 a 2019, vai ser ano a ano? Você vai pegar ano por ano, de 2000 a 2019? Na realidade, nós vamos coletar os dados no IPARDS 2000, 2010 e 2019. Então você vai ter 3 momentos. Você vai ter 3 momentos, né? Porque senão a pesquisa ia ficar muito extensa na coleta desses dados, né? Então a gente vai fazer a evolução 2000 a 2010, de 2010 a 2019. Na verdade não ficaria tanto, porque tem uma planilha com esses coeficientes, aí é só você baixar os dados, já estão tudo lá no IPAR, colocar, você poderia ter linhas de tendência aí, porque pode ter acontecido, você vai ter os 2 extremos e um ponto só no meio. Pode ter acontecido alguma coisa naquele ano do meio, por exemplo, que mude a referência. Correto. Aí você não vai ter como dizer se o negócio subiu ou cresceu. 3 pontos é muito complicado. 3 pontos, você não consegue ter uma linha de tendência em 3 pontos, para dizer se está crescendo, se está diminuindo. Porque você tem só um ano no meio dos 2 extremos, e naquele ano pode ter acontecido alguma coisa atípica que não reflita a realidade. Então, te sugiro pegar pelo menos de 5 em 5 anos aí para ter mais pontos. Outra coisa importante é o seguinte, você olhar para o Umuarama despregado do mundo também não faz muito sentido. É importante, talvez, você comparar com a região noroeste do Paraná, onde ela está, por exemplo. Sim. Porque você não vai saber se ela está crescendo ou não. Tudo bem, ela com ela mesma, mas ela sozinha, ela talvez não esteja exercendo o potencial de crescimento todo que ela poderia ter. Ou talvez ela esteja crescendo muito mais em relação à média da região. Então, talvez é importante você colocar ela no mundo. Então, faça no mínimo 4 pontos, ou seja, pega de 5 em 5 anos, como sugestão aí para você, e faça uma comparação com a região, o restante da região onde ela faz parte. A região noroeste, né? Do gênero, alguma coisa assim. Daí você pode definir com o seu orientador o melhor contexto onde isso pode ficar. Porque também olhar para ela despregada do mundo também é meio problemático, porque você não vai saber realmente o que aconteceu com ela.
né? Não, com certeza, né? Como eu mencionei, nós vamos fazer essa coleta de dados, né? Eu comecei essa coleta aí semana passada e temos aí orientações agendadas com o professor Piacente, aonde vai dar esse caminho. Claro, as suas contribuições aí, Carlos, serão também muito válidas, né? Tanto que um dos propósitos das convenções do NDR é esse, né? A gente trocar ideias, informações, para que a gente vai refinando o trabalho para que ele chegue lá na defesa final aí, atendendo a todos os quesitos aqui da UniOeste. Dando sequência aqui, pessoal, objetivos gerais e específicos da pesquisa, né? O objetivo geral dessa pesquisa é analisar as determinantes do dinamismo socioeconômico do município de Umuarama no período de 2000 e 2019, acatando aí as sugestões do Carlos. A gente pode fazer esse espaço aí um pouco menor, de 5 em 5 anos, e logo nós teremos aí os objetivos específicos, né? Analisar a trajetória da dinâmica socioeconômica do município de Umuarama em relação à sua região geográfica imediata. Então a gente já contempla a parte aí do questionamento do Carlos, né? Analisar a estrutura produtiva do município de Umuarama do período de 2000 a 2019, analisar os determinantes exógenos e endógenos do desenvolvimento socioeconômico do município e, por último, o objetivo ali, analisar a trajetória do desenvolvimento local de Umuarama no período de 2000 a 2019. No referencial teórico, né, a gente usou vários autores, que alguns deles eu vou mencionar aqui com vocês, principalmente autores que trabalhavam a construção do desenvolvimento econômico regional, que se dá de várias forças demonstradas ao longo dos anos, com planejamento, levando em consideração as características da mão de obra, a localização geográfica, os fatores produtivos. Logo, esses fatores colaboram com o desenvolvimento econômico e social de um determinado espaço geográfico. E a compreensão desses acontecimentos históricos é de grande fonte de pesquisa para a compreensão das características econômicas de um determinado município, no caso da nossa pesquisa aqui, o município de Umuarama. Segundo Pierucini e Correia, o território sempre expressa as ações humanas e permite em sua leitura que se compreenda a vida em sociedade. Por meio dele, é possível reconhecer as diferenças ou similitudes que se esboçam no espaço. E à medida que o modo de produção capitalista avança em diferentes direções e alteram constantemente as suas funções produtivas presentes, dessa maneira, tal categoria se constitui como uma referência teórica elencada para amparar os conteúdos propostos nos ensaios aqui elaborados, dentre tantas outras referências importantes como o pensamento como espaço geográfico, paisagem e região. Na sequência aqui, nós temos que ao longo do processo histórico do desenvolvimento da dinâmica econômica, há o espaço geográfico que está ligado aos fatores endógenos e exógenos, que são responsáveis pelas características do desenvolvimento de processos produtivos, comerciais, que fomentam o crescimento e o desenvolvimento econômico dos territórios. Os fatores exógenos são determinados pelo espaço de referência, pois eles resultam das intervenções vindas do alto, seja pelo Estado ou iniciativa privada das regiões que possam ter determinantes que direcionam as atividades produtivas e econômicas dos territórios. E aí a gente começa aqui citando, né, o professor Jandir Ferreira Lima, que em 2018 ele disse que em termos puramente econômicos, isso significa que os territórios não estão imunes a variações econômicas e os seus estágios econômicos. Então a gente pretende olhar de maneira diferente aí para esses aspectos. Já Perrot, ele diz que o crescimento não surge em todos os lugares ao mesmo tempo, mas na realidade ele se manifesta em pontos ou polos de crescimento com intensidades variáveis. E essas variações de intensidades é um dos grandes fatores para a elaboração de ações estruturadas por parte dos órgãos públicos e também de setores privados, que necessitam de uma clara compreensão dos fatores exógenos e endógenos de cada mesorregião e microrregião geográfica. Então, a gente vai coletar esses dados aí, fez um referencial histórico e
tentando descobrir através da pesquisa, através da coleta de dados, quais são esses fatores endógenos e exógenos que contribuíram aqui, tanto para a mesorregião quanto para a microrregião imediata. Quando se refere também ao crescimento econômico e ao desenvolvimento regional, Douglas North, em sua análise sobre a área, apresentou historicamente características que são similares a por eles identificadas. O autor sustenta que as distintas regiões de um país passam por uma sequência de estágios diferenciados de desenvolvimento que acabam direcionando o tipo de especialização da economia e também da produção que será praticado. E como tais transformações rebatem no mercado de trabalho regional e isso influiu no cenário demográfico e na área. Perrault, em 1982, procurou também aperfeiçoar o conceito de unidade motriz, em substituição da unidade dominante. A unidade motriz pode ser uma unidade simples ou complexa, composta por empresas ou indústrias ou pela combinação delas que exerce efeito de atração ou denominação sobre as demais unidades a ela relacionada. Sua atuação no espaço socioeconômico gera efeitos positivos que podem delinear a visão de longo prazo para o crescimento. Aí, pessoal, vem uma questão da minha formação acadêmica, né, que eu quero descobrir na pesquisa, eu quero enfatizar, que é o planejamento de longo prazo, a visão de longo prazo para o crescimento econômico, né? Então, o surgimento de uma cadeia produtiva, o desenvolvimento de uma nova cultura na região, quais são os impactos dela aí ao longo dos anos? É por isso que nós vamos analisar aí o coeficiente locacional, coeficiente de reestruturação, para ter esse diagnóstico, para que isso possa ser um referencial para o planejamento do município aí, não só do município de Umuarama, né? Nós gostaríamos que todas as cidades do Brasil, né, tivessem essa visão de planejamento de longo prazo. Mas a gente sabe que isso é um pouco cultural, né? Tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas, né? A minha experiência aí como administrador e como consultor na área empresarial, nós temos números que mostram que as empresas pouco utilizam aí o planejamento de longo prazo, né? E por isso que nós temos uma alta taxa de mortalidade de empresas, né? E a gente tem aquele contexto, o brasileiro é empreendedor, mas não planeja, né? E isso, infelizmente, a gente vê que reflete também aí na gestão pública de um município, né? E se a gente for analisar o município e as políticas de desenvolvimento, políticas educacionais e políticas de saúde na esfera municipal, ela sim tem um grande impacto na nossa vida no dia a dia, né? Seja na escolha de um local para investir, seja numa cidade para que a gente possa morar, seja num contexto aí que os gestores públicos queiram melhorar o índice de desenvolvimento humano e, claro, alterar também positivamente as características socioeconômicas de uma determinada região. Para isso nós precisamos aí ter uma visão de planejamento de longo prazo. E com dados e com informações coletadas, respeitando todos os aspectos metodológicos, a gente passa a ter uma base confiável para que a gente possa tomar decisão em cima dessa coleta de dados. No referencial teórico, então, as ideias de polarização não desaparecem totalmente com a morte de Perrault em 1986. Diferente de Perrault e Richman e Krugman, eles afirmam que a polarização crescente é resultado da interação entre baixos custos de transportes e as relações interindustriais de cooperação e concorrência. Em regiões específicas, essas características mencionadas pelos autores devem nortear o processo de tomada de decisão para fomentar geração de emprego e renda, que são as variáveis mais relevantes para o desenvolvimento econômico de regiões periféricas e alinham custos consideráveis de transportes com relação à dependência das atividades de industrialização e prestação de serviço.
No referencial teórico também, nós abordamos a região desenvolvida economicamente, ela apresenta algumas características, como, por exemplo, o processo de desenvolvimento é polarizado, mas de uma forma difusa e policêntrica. Ela surge a partir de um ponto e geram força de dispersão em direção à sua periferia. Formação de uma estrutura complementar em termos de especialização e localização das atividades produtivas, fomentar também a capacidade de inovação, mudança e absorção de novas tecnologias. E, claro, as ações reguladoras das instituições e organização de coletividade. O processo de desenvolvimento econômico regional não acontece em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tende a começar de um ponto e, em seguida, por meio de ações e forças espaciais, fará a atração de regiões policêntricas para a drenagem dos recursos e a formação de uma periferia que dará sustentação à sua dinâmica de expansão, podendo focalizar dois efeitos importantes: a drenagem e a atração de investimentos. Dessa maneira, dessa perspectiva, Storr e Taylor e Lima de Andrade levam 4 hipóteses essenciais que norteiam o paradigma do desenvolvimento. A primeira é: as disparidades regionais são consequências negativas de uma interação econômica de grande escala, executadas sem a preparação suficiente. E aí a gente reforça a importância aí da coleta de dados e principalmente do planejamento de longo prazo. O conceito de desenvolvimento não deve se subordinar-se às pressões de curto prazo, ou de um mecanismo de mercado ou de influências externas, devendo obedecer às especificidades locais de natureza cultural e institucional. A etapa número 3, temos ali que o impulso da formulação e execução do desenvolvimento deve ser originado nas respectivas comunidades, descartando a ideia de que as comunidades de pequena escala só podem atingir o desenvolvimento por intermédio de outras regiões de um maior nível de desenvolvimento. E a última característica é a necessidade de uma maior autodeterminação nacional e regional. Então, todo esse processo que a gente viu aí de Lima Andrade, de Taylor, ele nos mostra que o planejamento executado, respeitando todas essas necessidades, todas essas determinações, ele pode vir trazer resultado. E, claro, nós temos aí dentro desse cenário que este paradigma aponta a clara necessidade de políticas macroeconômicas que privilegiam os elementos locais para promover o desenvolvimento, visando o aproveitamento pleno dos recursos humanos, ambientais e institucionais de cada mesorregião, de cada micro-região imediata. Então, isso, durante as minhas aulas no PGDRA, os trabalhos que nós tivemos que apresentar, foi muito bem evidenciado, foi muito bem explicado e exemplificado pelos professores que nós tivemos aí, tanto nas disciplinas obrigatórias, quanto nas disciplinas optativas. A metodologia, né, a gente apresenta para vocês, está em destaque aí o mapa do Brasil, o mapa do Paraná e o município de Umuarama. Então, nós temos aí como finalidade atender o objetivo geral proposto, que é estudar as características que determinam o nível de desenvolvimento de Umuarama no período de 2000 a 2019, e a metodologia apresentada, primeiramente as características gerais dessa dissertação, e em seguida divide-se em 2 etapas. A primeira parte descreve os indicadores de análise regional, e a segunda parte descreve os procedimentos de análise fatorial para a identificação dos elementos do desenvolvimento regional. Na metodologia, nós vamos utilizar metodologia descritiva e exploratória, de natureza qualitativa e quantitativa, pois apresenta as principais características das estruturas produtivas de Umuarama,
Quanto aos procedimentos técnicos, essa pesquisa é documental e bibliográfica, pois estuda a interação dos componentes e tais estruturas a partir de documentos, publicações, conforme sugerido por Gil. Para atingir o primeiro objetivo, que é analisar a dinâmica da trajetória regional de Umuarama e sua importância econômica ao Paraná, será realizado um estudo da história do município, análise das estatísticas descritivas, ilustrações, mapas temáticos diversos que permitam a verificação e a disposição espacial dos elementos e a evolução do fenômeno no longo prazo, fazendo uma comparação com os conceitos de desenvolvimento regional e econômico apresentados aí na revisão de literatura. O segundo objetivo desse trabalho é efetuar uma análise regional de Umuarama nos períodos de 2000 a 2019 e identificar o formato da estrutura produtiva. Esse período foi escolhido, como eu disse anteriormente, para, diante das profundas transformações ocorridas no município, bem como a elevação do patamar da cidade de médio porte, população superior a 100 mil habitantes e inferior a 500 mil habitantes, a partir do início da década de 2010. E para cumprir aí o terceiro objetivo proposto, que é estimar o nível de desenvolvimento regional, dentre os 399 municípios, será necessário coletar os dados que determinam o desenvolvimento econômico regional de Umuarama, utilizando o banco de dados do IPARDES, e esses dados, considerados indicadores de desenvolvimento regional, serão agrupados em fatores a fim de facilitar a análise. E aí nós temos aí os indicadores da estrutura regional, a fim de efetuar essa análise regional em Umuarama, identificando a sua estrutura produtiva. Os indicadores dessa pesquisa serão o coeficiente locacional, o coeficiente de reestruturação e o shift share, com base no banco de dados do IPARDES para os anos de 2000, 2010 e 2019. Acatando aí a sugestão do Carlos, né, a gente pretende aí, juntamente com o nosso professor e orientador, fracionar a coleta desses dados, né, 2000, 2005, 2010, 2015 e, por último, aí 2019. Sua contribuição vai ser muito válida, Carlos. E o coeficiente locacional, que indica o comportamento locacional dos setores e as atividades econômicas, indicando os mais especializados, onde teremos as potencialidades, diante da região de referência, como foi citado aí pelo professor Lucir Alves em seu trabalho em 2012. Nesse caso, o estado do Paraná, temos aí a equação que representa o QL, e na sequência, nós temos aí o coeficiente de reestruturação, o CR, que indica se houve ou não a mudança de uma estrutura produtiva, J, nesse caso de Umuarama, entre os anos de 2000 a 2019. Destaque que o CR pode ser representado conforme a equação número 2. E por último aí, os indicadores da estrutura regional, onde o shift share é um método que mensura os efeitos estruturais e diferenciais de uma região, ou seja, ele segmenta a variação do emprego em 3 componentes a saber, componente de referência, componente proporcional e o componente diferencial, conforme descrito aí nos trabalhos do professor Lucir e também o trabalho do professor Carlos Alberto Piacente. Os indicadores... Só mais uma dica para você. Oi, é o Carlos? Permite, Celso. Isso, se você pode falar, permite, Carlos. Celso, mais uma dica. O Shift Share tem várias adaptações corrigindo os probleminhas que ele tem. O Shift Share tradicional. Basicamente, no livro do Nali de Souza, tem o Shift Share com as contribuições do Herzog e Olsen, corrigindo os problemas que o Shift Share já tem da sua análise. Então, sugiro também que você dê uma olhada nesse Shift Share. Eu tenho também um artigo que eu publiquei, acho que está na revista do próprio colegiado, e que eu também já usei lá, acho que foi antes de eu entrar, até antes de 2010, já com as adaptações do Herzog e Olsen. Então, dá uma olhada no livro do Nali de Souza. Nali de Souza. Nali de Souza. Com certeza o Piacente conhece, todo mundo conhece esse livro, é um livro muito famoso. Ele tem um capítulo que ele trata só do Shift Share, então é legal você dar uma olhada. Obrigado pela sugestão, já tomei nota aqui do autor, com certeza nós vamos discutir aí no trabalho. Então, finalizando aqui a parte dos indicadores, né, diante dessa característica multidimensional do desenvolvimento regional,
A gente vai reunir 32 variáveis dos 399 municípios, né, com base dada no IPARTS, para os anos 2000, 2010 e 2019, e a escolha dessas variáveis ou indicadores de desenvolvimento regional, conforme o quadro apresentado, foi inspirado no trabalho do professor Piacente. Então, a gente tem consumo de água, despesas municipais, investimento em educação, cultura, urbanismo, empregos da RAIS, da indústria, comércio, serviço, agropecuária, consumo de energia elétrica, receita tributária municipal, frota de veículos, fundo de participação dos municípios, radiodifusão, emissoras de TV, rádio e outras medidas aí como o abastecimento de água. Então nós vamos tentar contemplar essas variáveis e, claro, aceitando aí a sugestão do Carlos para o Shift Share. Resultados esperados, pessoal, daí vai sobrar um tempinho aqui para a gente discutir algumas coisas, né? Então a gente pretende aí identificar a dinâmica socioeconômica do município de Umuarama de 2000 a 2019, por meio de uma análise quantitativa, identificando as potencialidades econômicas de Umuarama e com a expectativa de contribuir socialmente, identificando os determinantes exógenos e endógenos com dinamismo econômico. Analisar também a trajetória do desenvolvimento socioeconômico de Umuarama para contribuir com os seguintes setores da sociedade. Prefeitura Municipal de Umuarama, na qual nós fazemos parte aí do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, a ACIL, que é a Associação Comercial Agrícola e Industrial aqui de Umuarama, que nós fazemos parte aqui representando a Faculdade Alfa, e também fomos convidados recentemente aí para fazer parte do Paraná Produtivo, que é um estudo aí do governo do estado do Paraná sobre as meso e micro-regiões imediatas, para que possa se ter um planejamento de longo prazo. Então, para mim, como estudante do PGDRA e como cidadão de Umuarama, é uma contribuição muito grande, pessoal e profissional, que a UniOeste está me proporcionando. E como eu disse anteriormente, né, eu desejo, como eu sou professor aqui na Faculdade Alfa, replicar isso para os nossos acadêmicos. E uma intenção minha aos professores aqui da casa, da UniOeste, é encaminhar os nossos acadêmicos aqui da Faculdade Alfa para que façam mestrado, para que façam doutorado e que pesquisem e desenvolvam suas pesquisas não só no município de Umuarama, mas nas cidades onde eles acharem relevante. Oi? É o Cristiano. Fala, professor Cristiano. Celso, a pergunta, você conhece aquele trabalho do PIMAI? PIMAI? Programa Municipal de Atração de Investimentos? Ah, o professor Lucio compartilhou comigo. PIMAI. Pois é, eu ia te perguntar, porque você acaba não citando ele no trabalho, né? Mas eu acho muito bacana esse trabalho, porque o Umuarama, apenas no Paraná, isso foi feito em estudo em 2016, 2017, se não me engano, inaugurado em 2018, o Umuarama foi uma das 11 cidades que receberam esse programa, né, para atração de investimento municipal. E os autores que desenvolveram aquele trabalho, né, fizeram o quociente locacional que você se propõe a fazer aí também, né? Claro, você coloca outros métodos ali, mas eles já fizeram isso para a indústria, para o setor de serviço, comércio, né? E aí a pergunta, se você não viu, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha para poder embasar a tua justificativa e até os teus objetivos, para não se sobrepor, porque às vezes você vai fazer uma coisa que já está pronta, né? E aí você vai chegar na prefeitura, sei lá, para apresentar esses dados e falar assim, ó, qual é a grande contribuição que o pessoal de 2018 fez, né, a mais? Porque a ideia é identificar quais os potenciais dos setores para vocês dinamizar a economia local, né? E aí nesse relatório já constam bastante informações a respeito disso. Mas o que me parece no relatório é que eles travaram na questão estratégica depois. Falaram assim, beleza, a gente identificou os setores, e agora, como que a gente vai fazer? Agora a partir do planejamento, né? Então, assim, mais ou menos ver qual que é o estado da arte de estudos relacionados a isso sobre o Umuarama. Falar assim, todos já fizeram esse estudo. O que eu vou fazer daqui para frente, não repetir o estudo? Sim. Né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse programa e até justificar o porquê daí da escolha de Umuarama aí melhorzinho.
Tá bom? Com certeza, professor Cristiano, também é muito válido, né? O professor Lucir já tinha compartilhado esse material do PMI, né? E até como o senhor mencionou, né? Para não sobrepor as pesquisas ou, de repente, usar como referencial, né? Referenciar isso no meu trabalho. E essa parte, essa segunda etapa que o senhor mencionou, né? Da questão do planejamento, né? Que é extremamente crucial para que as regiões aí possam se desenvolver. Até porque é a tua área essa, né? De administração, sim. Trabalhar com estratégia. E aí você pode aliar esses resultados de pesquisas regionais com planejamento, estratégia de planejamento. Né? E aí propor estratégia, falar assim, primeiro, a gente já identificou isso, agora o que a gente tem que colocar em atuação? O que você vai fazer para colocar em atuação? O que a teoria traz? O que tem que trazer primeiro? Né? Qual o setor que você tem que ser beneficiado primeiro, alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí dá a tua grande contribuição a respeito desse estudo. Com certeza, professor Cristiano, né? Como eu mencionei anteriormente, né? Quando o professor Lucir, através também do professor Galante, me solicitaram, né? Eles comentaram comigo, Celso, leve o seu trabalho ao NDR, o NDR terá as suas contribuições, e nós que estamos na academia, né? A gente tem que entender que toda contribuição é válida, toda contribuição a gente tem que, na medida do possível, juntamente com os nossos orientadores, inserir nos nossos trabalhos, né, para que realmente a ciência tenha nesse país cada vez mais relevância, não que não tenha, né, mas que a gente possa potencializar essa relevância da pesquisa acadêmica e mostrar para gestores públicos e privados, né, eu que sou da área da administração, que é possível, sim, fazer um planejamento de longo prazo, analisando todas as variáveis de um determinado contexto ou de uma determinada região e potencializar, né? Que nós queremos realmente que o país cresça, as nossas regiões cresçam, né? E que nós tenhamos também, como profissionais, uma empregabilidade, que a gente consiga melhorar os índices sociais, né? Mesmo o Brasil tendo obtido uma evolução nos índices sociais, mas a gente sabe que a gente está muito aquém do nosso potencial, desde que se haja aí um planejamento que responda a todas essas perguntas, né? Pessoal, aqui eu finalizo a minha apresentação, né? Eu vou fechar aqui a minha apresentação para mim poder ver vocês. E estou aberto aqui a perguntas, a questionamentos e principalmente, né, contribuições dos senhores e das senhoras aí para o meu trabalho aí de dissertação de mestrado. Obrigada, Celso, pela sua apresentação. Agradecer aos professores Carlos e Cristiano que já colocaram, né, fizeram algumas colocações. Eu só queria com você sobre, você coloca que quer indicar os determinantes, né, do dinamismo endógenos e exógenos. Então, eu queria que você me dissesse assim, quais seriam esses fatores exógenos, principalmente, e se você vai fazer isso no modelo de análise fatorial, como que você vai incluir esses fatores exógenos e quais seriam eles? Dos fatores exógenos que a gente mencionou, nós vamos tentar incluir aí na análise fatorial e a gente pretende analisar as políticas públicas, né? Quais surtiram o efeito aí adequado e qual foi o retorno obtido, né? Então, fazer uma análise do antes e o depois da implementação de algumas políticas públicas, né? E mostrar que essas situações acabam aí potencializando todas as nossas características do município. Só uma situação que eu queria expor para vocês, né? Isso é do senso comum, né? Não tem nenhuma pesquisa, devem ter pesquisas acadêmicas, mas eu estou falando agora como cidadão de Umuarama, né? É comum Umuarama perder alguns investimentos para outras cidades, na região, tanto na região noroeste, quanto a região aqui próxima do nosso município, por não acreditar no projeto. Um exemplo que eu posso mencionar com vocês, que nós perdemos aí a fábrica de suco de laranja para Paranavaí, né? Então, assim, não houve aquele forte engajamento, propósito para que isso fosse implementado no município. E a gente escuta muito isso que me instigou, né? Respondendo à pergunta do professor Carlos, né? Por que aconteceu isso e o que a gente pode fazer para evitar que situações futuras como essa venham
a se repetir com a frequência que às vezes se repete aqui no nosso município. Celso, só, se você me permite, Cris, também, só fazer um complemento, já que o Celso até falou no meu nome aí. O Celso, toma muito cuidado com esse negócio de medir política pública aí, medir efeito, porque tem técnica para isso, e não é essa que você está usando. Certo. Então, toma cuidado, não fale de medir efeito de política pública aí, porque tem técnicas específicas para isso, e dentre essas que você arrolou, nenhuma delas é certa para fazer esse tipo de comparação. Então, tome cuidado com isso, tá? Use as coisas dentro do limite ao qual elas foram criadas e estabelecidas, tá? Só uma dica para você não se complicar aí, às vezes, no trabalho. Tá bom? Não, com certeza, professor Carlos. Sua dica vai ser levada muito em consideração. Obrigada, Carlos. Muito obrigada, Celso. Acho que não tem nenhum questionamento aqui no Facebook nem no chat, então vamos encerrando aqui a sua apresentação. Agradeço novamente pela apresentação, parabenizo pela pesquisa, né? Desejo sucesso aí nessa parte final do seu trabalho. Quero agradecer a todos os presentes, né, todos e todas, convidá-los a participar da próxima conferência, daqui a 15 dias, e nós vamos divulgar nas redes sociais a temática e quem vai apresentar. Convido a todos a participarem. Celso, então, se você quiser aqui as suas últimas palavras, e muito obrigada. Professora Crislaine, na realidade é só agradecer as contribuições aí do professor Carlos, do professor Cristiano, também a sua, professora Crislaine, e dizer do orgulho e da satisfação que eu tenho e vou ter aí para o resto da minha vida, de ter tido a oportunidade de fazer o mestrado, quem sabe ingressar no doutorado aqui do PGDRA, aonde esse programa foi me apresentado aí no ano de 2000, né, quando eu estava no primeiro ano do curso de administração, quando o professor Peri foi fazer uma palestra na faculdade que eu estudava, né? E daí isso foi me instigando por questões particulares, eu não consegui fazer o meu mestrado, né? E hoje, quando eu faço divulgação nas escolas, no colégios, que nós procuramos captar aí alunos para a Faculdade Alfa, eu comento em toda a divulgação. Pessoal, hoje é possível você ingressar em qualquer que seja a faculdade, entrar num programa de mestrado, e cito aqui a UniOeste como referência, inclusive aí com bolsas de estudos, e a gente precisa ter muitos pesquisadores. E a minha gratidão eterna aí ao PGDRA e a todos os professores e os meus colegas aí de turma do PGDRA 2020 e 2021. Obrigada, Celso, e encerramos aqui a apresentação de hoje. Uma boa noite a todos e todas. Muito obrigado.